Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia. Te agradecemos, Senhor, pela vida. Te agradecemos por tudo que tu fazes, por tudo que tu és por todos nós. Te agradecemos por mais uma vez estarmos unidos aqui, Senhor, para aprendermos de ti, ó Pai. Amém. Te pedimos, Senhor, a tua direção. Te pedimos, Senhor, que tu sejas com o nosso professor, que hoje vai nos instruir, Senhor, vai nos direcionar na tua palavra, Pai. Te pedimos, Senhor, que tu estejas conosco, abrindo nossas mentes, Senhor, para que possamos, Senhor, assimilar aquilo que tu tens para nós, Pai Santo, para a nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual. Ajuda-nos, Senhor, seja conosco e nos abençoe. Dê-nos, Senhor, um estudo, Senhor, abençoado por ti, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Eu não sei, Will, eu não estou conseguindo visualizar ela no YouTube, mas aí, agora quem entrou agora. Aí a gente está monitorando também o pessoal do YouTube, que está conosco também. Né? Tenho sentido falta, não sei se os irmãos têm também, da nossa irmã Carol, mas ela tem assistido também, acho, depois as aulas, como a irmã Rosângela, que é a irmã do Rubiard. O Rubiard essa semana faz aniversário, e ela sempre assiste depois, né, que ela tem aula, ela dá aula. Agora a Rosângela. A irmã... a Juliana também, de vez em quando vê depois, mas tem a irmã Fabiana. A Fabiane sempre assiste também depois. Muitos irmãos. Opa, Hanilton, só um minutinho, seu microfone. Agora desmutei. Meu irmão, peço desculpa, fui eu que fiz sem querer, foi mal. Isso. Parece o Mark Zuckerberg, não acredito. Até parece. Até parece. O Facebook aí derrubou a gente hoje, o Face, do Instagram e do WhatsApp. Brincadeira. Will, você tem crédito. Você tem crédito. Pode fazer isso umas 3 vezes mais. 10 vezes mais. Mas, como eu estava dizendo, a gente fica feliz porque outros irmãos que não estão aqui conosco online, mas nos dão feedback positivo das aulas, do conteúdo das aulas. Isso alegra o nosso coração. Né? E é uma classe que é um prazer, o presbítero Denilson já falou, é um prazer estar aqui com os irmãos e com as irmãs compartilhando a palavra, uma classe participativa. Né? A gente nunca mais fez a pergunta de $1 milhão, graças a Deus, principalmente quando eu sou professor, mas hoje a gente vai ter uma perguntinha mais na frente, e a gente já deixa também um abraço para o reverendo André, que de vez em quando dá uma olhada também, ele e a Thalita, vai dar o ano de casamento, aniversário de casamento, e gente muito querida, né, que participa também, não online, mas posteriormente assistindo e participando das aulas também. A gente deixa também registrado, não sei se ele vai entrar, mas eu vou deixar registrado, porque se ele entrar, a gente deixou registrado. Nossos parabéns ao presbítero Carlinhos, que foi reeleito ontem, para mais um mandato de presbítero, pela graça de Deus. Deus abençoe ele, o ministério dele, a família dele. Tudo que ele venha a fazer, venha glorificar o nosso Deus. Dito isso, irmãos e irmãs, vamos, de fato, começar o nosso estudo falando sobre o reino de Deus. Vou tentar aqui colocar. O reino. Reino de Deus. E vamos começar pela lição. Não sei quantos têm a lição em mãos. Mas se a Neila tiver, está com a lição, Neila? Com ela em mãos? Espera aí, estou abrindo aqui o WhatsApp. Tá bom. Se a Neila tiver, eu vou pedir a ela para ler
Sim, abri aqui. Beleza. É o Reino de Deus, lição 25. Eu pedi para ela ler os parágrafos, o primeiro e o segundo parágrafo da lição, por favor. O Reino de Deus. Tá. A história do mundo tem testemunhado muitas formas divergentes de governo. Os tipos mais comuns são as ditaduras, ou seja, o governo pela força militar, as repúblicas governadas por leis, as democracias governadas pelo voto da maioria e dois tipos de monarquia. A monarquia constitucional, na qual o poder do monarca é limitado, e a monarquia absoluta, na qual a palavra do monarca é a lei. O reino de Deus é uma monarquia absoluta. Deus não tem nenhuma constituição externa a qual deva prestar contas. Não necessita do consentimento dos governados para reinar sobre eles. Não é limitado por referendos ou pelo voto da maioria. Sua palavra é lei. Seu governo é absolutamente soberano. Amém. Amém. É uma síntese que o teólogo faz, né, para que a gente tenha uma ideia de tipos de sistemas de governo que existem na humanidade hoje, para que a gente tenha uma noção, né, para que a gente tenha um parâmetro, né, e cheguemos a fazer um paralelo com o reino de Deus. Em última análise, acho que tem a lição, e a gente vai comentar mais sobre isso mais à frente, em última análise, é uma monarquia absoluta, né? E não é um ato tirânico de Deus, não é um ato soberbo de Deus, é um ato de quem tem realmente o poder, né? Eu não sei quantos aqui, eu estava pensando sobre isso, irmão. Quantos aqui são pais, são mães, são avós, tios, né? E tem filhos pequenos, até 5 anos de idade. É muito difícil porque a gente seja, e as pessoas falam muito disso, meu neto, com 6 anos, quer ter opinião própria, já tem que saber das coisas, e a juventude, há um apelo, né, da sociedade em que todos participem, de um jeito ou de outro, da governança ou da governabilidade, há um apelo. A gente está vivendo um momento diferente no mundo, né? Depois da pandemia, esse mundo vai estar diferente, já está diferente, mas vai estar mais diferente ainda, principalmente em relação ao governo. Há uma necessidade, as pessoas têm uma necessidade de participação, de contribuição, uma participação, às vezes, até negativa, né? Puxando para baixo, alguma coisa do tipo. Mas eu fico pensando, né? Sendo a gente tão pecador, tão carnal, e querendo, né, direcionar Deus, né, para o que é melhor, para o que não é melhor. Graças a Deus, quando eu li na lição e percebi que o reino de Deus é uma monarquia absoluta, eu fiquei feliz. Pasme, fiquei feliz. Graças a Deus, Deus não vai depender da minha contribuição em nada, absolutamente nada, né, para dar certo. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele não precisa de conselhos, ele não precisa de prestação de conta, nem de Constituição, nem de lei, porque ele é o Todo-Poderoso, né? E isso é muito difícil para que a gente internalize e creia num Deus desse tamanho, né? Que a gente, assim, não é desse tamanho, né? Até onde a gente consegue alcançar a majestade de Deus, e, ao mesmo tempo, um Deus amoroso, um Deus carinhoso, um Deus preocupado com os mínimos detalhes de cada um de nós. É uma coisa assim dúbia, paradoxal, né? A palavra certa é essa, né? Sendo Deus todo-poderoso, né? Uma monarquia absoluta, e ele, ao mesmo tempo, se preocupa conosco, tem prazer em que nós cooperemos, obedeçamos a ele. E é sobre isso que eu queria conversar com os irmãos e as irmãs hoje, sobre o reino de Deus, sobre essa governabilidade que Deus vai ter em relação ao reino dele, né, em que nós somos inseridos. Eu queria que vamos ler, irmãos,
no Antigo Testamento, eu queria pedir a Francis que lesse o Salmos 10, capítulo 10, versículo 16 a 18. A Fátima, Salmos 22, de 27 a 31. Vai voltar, irmãos. A fé vai voltar. Desculpe, irmão, só um minutinho. E a Elisete, não pode ser o Guilherme. Daniel 2, 44. Salmos 10, 16 a 18. Salmos 22, 27 a 31. A Fátima. E o Guilherme, Daniel 2, 44. E a gente vai começar a pensar no reino de Deus através desses textos do Antigo Testamento, primeiramente. Pode ler Salmo 10, 16 a 18. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás, para fazer de justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, que é da terra, já não infunda terror. 27. Lembrar-se É 22, do Senhor. 22, Salmo 22, 27 a 31. Isso aí. Sim. 22, 27. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e é ele quem governa as nações. Todos os opulentes da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor, a geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. E o Guilherme, Daniel 2, 44. Diz assim: mas, durante o reinado desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Amém. Então, tem várias passagens, a lição fala sobre isso, irmãos, de várias passagens que enaltecem, exemplificam, demonstram o poderio do governo, né, de Deus, o poderio absoluto do governo de Deus. Sempre indicando, sempre apontando para a perenidade, para a eternidade. Né? O Antigo Testamento, nada mais óbvio, até porque a gente, na semana passada, estudou sobre o primeiro advento, né? O primeiro advento, que é a primeira vinda. O Antigo Testamento aponta para o primeiro advento e aponta para um reino do porvir, né? O reino de Deus que vai ser instalado, vai ser inaugurado na frente, né? Porque Deus está se mostrando todo-poderoso e mais à frente é que ele vai sempre apontando, os textos do Antigo Testamento apontam para esse governo, para esse reinado eterno a ser instituído, a ser inaugurado pelo próprio Deus. O reverendo Davidson, lá da Igreja Presbiteriana das Américas, ele, duas semanas atrás, ele pregou algo muito interessante. Ele estava revendo em relação a governos. Ele acompanhou os protestos, as manifestações de 7 de setembro, aqui no Brasil. Ele ficou assustado com algumas placas, alguns cartazes, não placas, cartazes, dizendo, não, Supremo é o povo, Supremo é não sei o quê, Supremo isso, Supremo aquilo.
e ele pregou a pregação dele, o texto, em que o título da pregação dele é Supremo é Deus. Foi muito interessante o paralelo que ele fez, vale a pena assistir, se os irmãos puderem, porque é exatamente isso que a gente tem que ter em mente quando estuda o reino de Deus. O supremo é Deus. Deus é supremo sobre todas as coisas. Deus é superior desde sempre, desde o início. Deus não teve nem início, teve início para a gente, na cronologia da gente. Aliás, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Tem início, existe cronologia para nós, não para Deus. Né? Ninguém aconselhou a Deus, ninguém criou Deus. Né? Deus criou todas as coisas. Então, o Supremo, efetivamente, e não tem nenhuma dúvida sobre isso, Supremo é Deus. E antes de passar para um outro tópico, né, eu queria que os irmãos lessem, me ajudassem aqui, lessem. Eu vou pedir novamente. Pode ser o Will a ler Mateus 3, de 2 a 10. Ok. Mateus 3, de 2 a 10. A Fátima, leia, por favor, João 18, 36. E a Elisete, Hebreus 1, 8 a 14. Mateus 3, não é 2 a 10 não, então é 2 e 10. Mateus 3, versículos 2 e versículo 10. E a Fátima, João 18, 36. E a Elisete, Hebreus 1, 8 a 14. Por favor. Mateus 3, 2. 2 e 10. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amém. João 18, 36. João 18, 36 foi a Fátima, né? Já está na boca aqui. Se ela não tiver, eu já li. Pode ir, Guilherme, não se perguntar. Olha lá, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Amém. E Hebreus 1, 8 a 14, Elisete. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de iniquidade é o cetro do seu reino. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com um óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são a obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles administradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Amém. Amém. Só pegando, não é o assunto agora, né, irmãos? Mas vamos pegar uma carona aí no que a irmã Elisete falou. A doutrina dos anjos, né, é embasada principalmente nesse finalzinho do texto de Hebreus 1, quando ele diz que os anjos são espíritos ministradores a serviço nosso. Graças a Deus por isso. Né? Então, não é só Deus. Deus, quando ele quer, ele poderia fazer isso sozinho.
mas ele ainda disponibiliza anjos a nosso favor, como está escrito aí. Mas todos esses textos, irmãos, como a própria lição fala sobre isso, né, são interligações. A gente lê os textos do Antigo Testamento, lemos alguns textos agora do Novo Testamento, e como a lição preconiza, os antigos anunciam o reino vindouro, do Novo Testamento anuncia o reino presente e futuro, e alerta para a urgência do assunto, todo esse apontando para Jesus. Mas eu estou com a dificuldade aqui Alguém levantou a mão, foi? Não, fui eu, esbarrei e voltei. Estou toda enrolada aqui. Não, eu caí e voltei. Mais do que eu, não. Não. Está parado aqui. Tá tranquilo. Agora que eu estou vendo, Fátima. Se quiserem colocar algumas coisas, pode colocar no chat, ou levante a mão aí, que eu paro imediatamente. Se eu pudesse, eu conseguir, manuseando aqui. Mas o que eu queria salientar aos irmãos e às irmãs é que, no caso do Antigo Testamento, no caso dos textos que a gente leu também do Novo Testamento, todos eles apontam para um reino eterno, uma monarquia absoluta, um reino que não tem fim eterno, verdade? Mas o detalhe que eu queria colocar para os irmãos e para as irmãs é um reino que já começou, um reino que já está em vigência, já está valendo, né? Já existe ou não. Essa não é uma pergunta de $1 milhão, essa é um questionamento de um ponto de reis. Né? É uma coisa bem mais simples, bem mais humilde. Né? Mas é algo para se pensar, irmãos, porque a gente sabe que Jesus vai voltar. A gente estudou com o presbítero Denilson na segunda-feira passada, Jesus vai voltar e estabelecerá o seu reino definitivamente. Mas, na verdade, o reino de Deus, o reino dos céus, já começou. Né? E é sobre isso que a gente vai comentar agora, se isso passar. Vamos abrir. Fátima, pode ler agora Lucas 17, 20 a 21. Por favor. Vamos lá. Lucas 17, 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém. Amém. Enquanto a Fátima estava lendo, eu estava vendo algumas pessoas que estão conectadas conosco aqui. Eu vou ressaltar os representantes do Coral Canuto Regis conosco. Não só ele aqui lá no YouTube, mas o Wallace está aqui com a gente também. Não precisam dar uma palhinha para a gente hoje. Estou sabendo que vocês vão cantar domingo que vem também. Mas é um prazer e uma honra para a gente ter integrante do Coral Canuto Regis aqui conosco. É uma alegria para a gente, vocês que nos abençoam muito com as suas gravações, com os seus louvores abençoados, né? Nos emocionam muito, nos levam um pouquinho mais para perto do reino de Deus, né? De fato. Quando vocês louvam e a gente sente que o reino de Deus está mais perto da gente, louvado seja Deus, pelos corais, não só pelo Coral Canuto Regis, pelos corais da igreja. Mas o reino de Deus, a lição diz que o reino de Deus foi inaugurado por Jesus quando do primeiro advento. Porém, há um já foi inaugurado e um ainda não, que precisamos entender e abraçar como cristão. Já foi inaugurado, já. O reino de Deus foi inaugurado com a vinda de Jesus Cristo. O primeiro advento inaugurou o reino de Deus entre nós, aqui. Mas como a própria palavra disse, a Fátima leu para a gente, o reino de Deus está dentro de nós. A responsabilidade é muito grande, irmãos. Eu não sei se vocês conseguem se preocupar entre aspas, né, comigo, não ficar ansiosos por conta disso, mas a responsabilidade é muito grande, porque nós somos os embaixadores desse reino aqui na Terra. Nós. Cada um de nós. Ninguém, não, eu vou deixar isso para o presbítero Denilson, que ele é presbítero. Cada um de nós leva essa responsabilidade
levar a divulgar o reino de Deus para as pessoas, porque o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já chegou. Ele já foi inaugurado. Ele não está aqui definitivamente, mas o reino de Deus está dentro de cada um de nós, né? E aí alguns versículos vão nos ajudar a entender melhor isso. A gente vai passar por alguns versículos mais à frente. Eu queria saber se alguém duvida, discorda, questiona em relação a isso, ou não entende como é que isso é possível, porque, na verdade, e eu concordo, Juliana. Juliana, estou lendo aqui no YouTube, às vezes eu me despeço. A Juliana dizendo, o louvor do Canuto é um pedaço do céu aqui na Concórdia. É o céu descendo aqui. É o reino de Deus aqui descendo um pouquinho. Os anjos cantando, né? Muito legal, realmente emocionante. E o reino de Deus, né, já foi inaugurado por Jesus Cristo. Eu queria saber se alguém queria comentar alguma coisa, excepcionalmente hoje eu vou abrir a exceção, porque depois a gente vai entrar com os versículos e comentar sobre o reino mais especificamente. Mas alguém queria comentar alguma coisa, falar, discordar, para até discordar, tá? Aqui não é uma monarquia absoluta. O reino de Deus é uma monarquia absoluta. Aqui é uma democracia. Se quiserem comentar alguma coisa, podem comentar. Posso falar, meu irmão? Com certeza, né, irmão? Você, então, você tem o poder de me multar e abrir o seu microfone. Não, se você desculpa, quiser, se eu disser não, aí isso, você não. me multa. Então, meu irmão, essa história do já e ainda não é uma coisa assim que dá um nó na nossa cabeça, né? Porque, de fato, Jesus Cristo veio estabelecer o reino em nós, na pessoa dele, naquilo que ele fez. E isso foge um pouco à nossa vista, tipo, então, isso aqui que a gente está vivendo já é o reino de Deus, e aí a gente encontra uma porção de problemas, né? Em estar fazendo, olhando para esse momento que a gente está dizendo, e vendo e dizendo, isso é reino de Deus. Então, é claro que a gente ainda está num período que segue o propósito de Deus, mas, de fato, o reino plenamente estabelecido só vai acontecer na ressurreição de todos, né? de todos eleitos e não eleitos, na segunda vinda de Cristo, né? Como foi falado na aula passada, a vinda do Senhor pela aula do Denilson. Né? Uhum. Obrigado, Denilson. Obrigado, é isso mesmo. Eu estou, assim, não sei se os irmãos notaram, mas eu estou me preocupando bem em ser bem conciso, bem esclarecedor em relação a esse ponto. Por quê? Nós temos irmãos e irmãs pentecostais e neopentecostais, assim, muito irmãos meus mesmo, aqui, de coração, e eles não entendem muito desse jeito, né? Então, assim, e a gente não discute sobre isso porque essa questão de dogma é a maneira com que a gente entende, né? Não é o certo. O certo é que Jesus vai voltar, esse é o certo. Né? Se vai voltar primeiro, vai arrebatar a igreja, como o Denilson ensinou na aula passada, como é que vai ser esse arrebatamento? Há divergências doutrinárias em relação a isso. Do mesmo jeito que há divergências doutrinárias em relação ao reino de Deus. Né? A instalação desse reino. Então, eu estou tendo o cuidado de ser bem dogmático, né? De passar para as pessoas a nossa visão, né? Do jeito que a gente olha, vê, do jeito, na verdade, que Jesus nos revela. Né? Porque, em última análise, a revelação de Deus para cada um é particular e se explica a quantidade de denominações. Né? E cada um, Deus se manifesta de alguma maneira. Né? Cada um, não que a Bíblia, cada um é uma Bíblia, não, mas as particularidades que Deus revela para uns, não revela para outros. Né? Deus usa os seus servos e servas, seus súditos, seus discípulos, da maneira que Ele quer usar. Então, assim, no nosso entendimento, à luz da palavra de Deus que a gente estudou, o reino de Deus realmente já foi inaugurado com Jesus Cristo, mas ainda não. Né? Então, foi o que o Will falou, ainda não. Porque quando Jesus voltar, ele realmente vai ser concretizado. E é justamente sobre isso que o próximo slide fala. Denilson, você pode ler para a gente?
que é o resumo da aula. Sim, posso sim, Ranil. Entender o reino de Deus como totalmente concretizado ou totalmente futurista é adulterar a mensagem do Novo Testamento. Servimos um rei que já foi entronizado, contudo, ainda aguardamos sua volta triunfal em glória, quando todo joelho se dobrará e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Somos embaixadores dele. Amém. Amém. É o resumo que a lição faz em relação ao reino de Deus, né? Eu fui buscar outros textos, irmãos, que a lição não acompanha, não acompanha, ela não se preocupa em se aprofundar nessa parte, ela vai para uma outra parte, né, que a gente até já comentou do sistema de governo, tipo de governo, e ressaltando que a monarquia, o governo de Deus, o reino dos céus, o reino de Deus é uma monarquia absoluta, porque Deus é absoluto, Deus é soberano. Mas eu fui buscar um outro texto e não está na lição, mas eu queria compartilhar com os irmãos, que está em Romanos 14, na versão Almeida Revista e Atualizada, que vai dizer o que é efetivamente o reino de Deus. Diz assim a palavra de Deus em relação ao reino. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Esse texto, ele procura dissecar, né? Ele sintetiza bem, o apóstolo Paulo sintetiza bem os romanos, para nós agora também, que é o que não é o reino de Deus, né? E o que é. Baseia em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E a prova maior que esse reino já está dentro de nós, já está entronizado em nós, é quando a gente segue esses princípios, né? Faz essas coisas, como o próprio texto está dizendo. Né? Porque o reino de Deus está dentro de cada um de nós, a gente age dessa maneira. É a prova cabal que o reino de Deus está dentro de nós. E a prova cabal que nós somos de Deus. Porque num outro texto, a gente vai ler vamos vou pular esse, irmão. Vão buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. É para você buscar o reino de Deus. Mas o que eu queria comentar com os irmãos é João 3,3. Quando Jesus responde a Nicodemos como é que ele nasceria de novo, ele diz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é a condição sine qua non. Né? E para nós é mais tranquilo, tem lógica. Né? Ninguém pode vislumbrar ou visualizar o reino de Deus se não nascer de novo. Se o próprio Deus não fizer isso na vida da pessoa. Uma vez o reverendo Renato, pregando na catedral, ele disse que uma das versões para o termo nascer de novo, uma das versões próximas do original, é nascer do alto, né? Nascer de Deus, nascer do próprio Deus. Então, como para nós, presbiterianos, calvinistas, reformados, né, protestantes, é mais tranquilo pensar que a obra de salvação ela é única do próprio Deus, soberana, única do próprio Deus. Foi Deus quem fez tudo isso. Né? Deus cuidou de cada detalhe. Não está aqui no script, não, irmão, mas eu queria até confirmar isso, ratificar isso. Eu queria que a Francis abrisse a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 36, e lesse dos versículos 24 até o 29. Ezequiel 36, versículo 24 a 29. Ratifica que eu estou falando em relação ao nascer de novo, ratifica que eu estou falando em obra soberana de Deus, obra salvadora, salvífica de Deus, soberana e única. Né? Ele é responsável por tudo na nossa vida. Ezequiel 36, 24 a 29 vai falar sobre isso. Por favor, irmão.
24 a 29, é isso? Isso. Tomar-vos-eis de entre nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergerei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as nossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Habitareis na casa que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo, e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Amém. Amém. A gente já comentou isso em aulas passadas, mas eu sempre gosto de relembrar que todo esse trecho que a irmã Francis leu, se fosse uma aula de português, nosso pastor também professor de português, Renato, estaria dizendo, conjugando todos os verbos na primeira pessoa do singular. Todos os verbos estão conjugados na primeira pessoa do singular. Eu farei, eu aspergirei, eu tomarei, eu livrarei, eu limparei, eu batizarei, eu, no caso aí, Deus. Né? Então, Deus, em última análise, com base nesse texto, com base em outros textos também, é o responsável direto pela obra salvífica em cada um de nós. Se Deus não quisesse, a gente não nascia de novo. Eu podia ler a Bíblia 25 mil vezes. Eu poderia fazer a caridade para o resto da minha vida, a partir de agora. Então, já nascendo e fazendo caridade. Se Deus não quisesse, não tinha jeito. A própria palavra de Deus diz que Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E é Deus quem faz tanto querer quanto realizar. Isso não deve gerar em nós, irmãos, não deve gerar em nós comodismo. Não deve. Gerar em nós é com Deus mesmo, então, se ele não quisesse, não. Porque a gente acabou de ler um texto antes disso aí, é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Todas o quê? Não, um carro, não. Ele está falando das coisas, o que vestir, o que beber, o que comer, né? E é dessas coisas que o básico, o necessário, não é nem o básico, eu posso falar do básico, porque o básico é relativo, né? O básico para Mark Zuckerberg é o básico do Zuckerberg hoje era o Facebook funcionando, o Instagram funcionando e o WhatsApp funcionando. Era o básico para ele. Que foi um prejuízo aí em 2 horas de 7 bilhões de dólares. Eu nunca vou ver esse dinheiro, pelo menos até agora. Se for da vontade de Deus, a gente vê. Mas o básico é relativo, né? Mas eu digo o necessário, né? O reverendo Averaldo ora muito na oração da noite. Ele faz que Deus nos conceda a bênção de termos o necessário, ministre em nós o que nós mais precisamos. E muitas vezes, irmãos, nós não sabemos, né? A própria Bíblia fala sobre isso, não sabe o que é que a gente precisa. A gente não sabe orar como convém, a gente ora por uma coisa que a gente não precisa necessariamente, a gente não pensou direito. Eu já falei sobre isso também em outras aulas. Muitas vezes a gente chora, esperneia por uma coisa que Deus diz não. E depois, lá na frente, você vai agradecer porque Deus não te deu. Não, graças a Deus. Muitas vezes acontece isso. Então, em última análise, só ressaltando o que esse texto fala, para ver o reino de Deus, você nasce de novo. Tanto nascer de novo e ver o reino de Deus depende da soberania dele, da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. Um outro texto que eu queria compartilhar com os irmãos, que já está terminando, está na Bíblia Viva. Will, pode ler para a gente? Está na tela. Vou ler sim. Jesus ficou olhando para ele e disse aos seus discípulos: como é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Não vamos criar teologia em relação a isso. Rico não entra no reino de Deus. Não é verdade. Isso aí é o finalzinho da história lá do jovem rico, né? Que ele fica triste
Porque Jesus, que ele estava querendo, ele era um crente padrão, um religioso exemplar. Dava o dízimo, as ofertas, cumpria os rituais, ia para a igreja todo domingo. Né? Não sei se exercia algum cargo, não vou falar de cargo, não, porque pode misturar os assuntos. Mas, assim, ele era um crente padrão, mas faltava uma coisa. Né? No caso dele, faltava ele se desapegar, irmãos. E que coisa difícil. Desapega não é só o LX, não. Desapegar é muito difícil. É muito difícil. Não sei se é só comigo. Né? É muito difícil. A gente se apega às coisas, meu Deus do céu, fica apegado aqui em certas coisas. Desapegar. O que faltava para esse homem aí, né, era desapegar. Vai, vende tudo, tu dentro, dá os pobres, me segue. Acabou, ficou triste, vazou. Não vai ver o reino de Deus. Ah, porque Deus foi cruel com ele. Não, ele não quis ver o reino de Deus. Né? Aí não me perguntem por quê, não cabe a mim. O que eu estou falando não é que o rico não vai entrar no reino de Deus. Aí, humanizando a coisa, tentando entender a coisa de modo humano, né? O rico se basta, né? O rico, ele é autossuficiente, né? Se a gente lê Salomão, né, os Provérbios e Eclesiastes, você vai ter uma ideia de o que é ser rico. Tem uma ideia vaga, né? Salomão diz assim que nenhum dos meus desejos, o que os meus olhos desejaram, viram, desejaram, eu tive. Olha só que coisa. Tudo que os olhos deles viram, desejaram, ele teve. E no final, esse mesmo Salomão teve tudo que podia, teve 1000 mulheres, inclusive, 700 mulheres, não, 300 mulheres, 700 por mil. O que ele fazia? Mais de 1000 mulheres, né? Só para ter uma ideia, né, da amplitude do reino desse homem. No final da vida dele, ele vai dizer que tudo é vaidade. O resumo da vida dele é: tema a Deus, obedeça aos seus preceitos. Né? E o resto é vaidade. O resto é correr atrás do vento. O cara mais rico, o mais sábio que já existiu na face da terra, disse isso. Não sou eu que vou correr atrás da riqueza. Né? Mas a gente é tentado. Mas o Will levantou a mão, vai. Não, é só fazer um comentário a respeito desses versículos, porque não está nesse texto em específico, mas acredito que num dos paralelos dos evangelhos tem uma reação que não aparece, que é a de espanto, né, dos discípulos. Ué, como pode ele estar falando isso? Porque aí depois eu li num comentário bíblico que, assim, para o judeu daquela época, eles entendiam que as pessoas ricas eram pessoas abençoadas por Deus, né? Na mentalidade dos judeus, eles tinham que aquela pessoa que tem bens materiais, que é abundante em riquezas, em riquezas materiais, é uma pessoa que foi abençoada por Deus. E aí ele fala isso, aí confronta, aí cria o escândalo, né, dos discípulos. Mas realmente não dá para criar uma teologia tipo assim, fora ricos, dentro pobres. Deixa eu ser pobre aqui para ficar com o reino de Deus. Mas não custava nada, uns 10% ali do rico. Mas assim, irmãos, o que o Will falou é interessante, porque qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje não seria mera coincidência, né? Ou abençoado. Se eu chegar de carro na igreja, é um abençoado. Mas se eu chegar de bicicleta, as pessoas vão olhar meio assim. Né? Nada contra os ciclistas. Né? Mas se eu chegar de bicicleta, né, sem paletó, as pessoas vão ficar olhando assim. Está em pecado. Todo. A mão de Deus está pesando. A mão de Deus está pesando. Né? Associa, inclusive, as bênçãos de Deus. Né? A bênção ou a maldição de Deus, o castigo não, a disciplina de Deus, com o sofrimento, irmão. Qualquer semelhança com o que está acontecendo hoje não é mera coincidência. Né? Por falta de conhecimento. Né? O nosso povo sofre porque falta conhecimento. Né? A palavra fala em Osés em relação a isso. Mas não só isso, né, irmão? Não só a riqueza. Olha só que beleza. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Nem todo aquele. Um texto clássico está em Mateus 7, e fala justamente sobre os falsos profetas. Né?
Tem gente que... esse texto é interessantíssimo, porque se você ler ele todo, você vai ver que a pessoa que está falando, a pessoa a quem Jesus está se referindo ali, faz sinais, faz milagres. Deus usa ele para sinais e prodígios, é o texto que está dizendo. E no final, né, Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E aí antes ele diz isso, exatamente isso: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que significa dizer também, não vamos fazer também teologia sobre isso, mas vamos dizer, né, que nem todo mundo que está dentro da igreja, pregando, tendo instrumento de Deus, fazendo sinais e prodígios, está dentro do reino dos céus. Também não nos dá o alvará para sair apontando se aquele cara parece. Aquele ali parece que ele não está muito dentro do reino dos céus. O cara está meio mais para lá do que para cá. Gente, o que eu gosto muito, quebra qualquer paradigma, qualquer discussão, acaba qualquer discussão. O ladrão da cruz, né, irmão? O ladrão da cruz ia fazer errar. Não é o bom ladrão, porque ladrão nunca é bom, né? Mas é o ladrão que se arrependeu, o ladrão que foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Jesus no último minuto de vida dele lá, né? Quebrou qualquer paradigma em relação à obra, né? A obra. Não é por acaso que a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, né? Porque a gente dá demais. Eu participo da escola dominical desde pequenininho. Eu dízimo é tanto, minha oferta é tanto, né? Sou isso e outra. Pior. Perdão. Não pior, tão grave quanto, né? Mensura as pessoas pelos cargos que ele exerce na igreja. Vai ser um diácono, vai ser um presbítero, vai ser não sei o que, vai ser. E aí mensura a espiritualidade das pessoas pelos cargos que ela exerce. Né? Efetivamente, não tem nenhuma base bíblica em relação a isso. Não estou dizendo que os presbíteros não sejam homens, né, segundo o próprio Deus colocou nos corações, maduros, cheios do Espírito Santo. Não estou falando isso. Né? Eu estou falando que o cara pode ser isso sem ser o presbítero. Né? Lá dentro, sem ser o presbítero. Né? Que a gente não pode julgar pelas aparências, a gente não pode se apegar a esse tipo de situação e estabelecer que o reino dos céus está ali, e aquele é um embaixador do reino dos céus, porque isso aconteceu, ou ele é um abençoado, tem 3 carros, ele é um abençoado, né? Eu só tenho uma bicicleta, né? E a gente termina errando e pecando de novo. Mais do que isso, irmãos, em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, na versão A Mensagem, está escrito o seguinte: os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra, de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância, vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que falo, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista. Mas foram purificados e tiveram nova chance dada por Jesus, nosso Senhor e Messias, e pelo Deus presente em nós, o Espírito. Era minha filha. Era minha filha. Esse texto, irmãos, do mesmo jeito que a gente está falando dos que estão habilitados, dos que vão participar do reino de Deus, a lista dos que não vão participar já está aí escrito. Não só aí, né? Se você pegar um texto de Apocalipse também, 21:8, você vai ver que a lista dos que não vão entrar no reino dos céus também já está lá. Deus é um Deus de detalhes. Ele lista, né? E eu gosto muito da mensagem, não gosto da Bíblia Viva, eu já disse aos irmãos que eu gosto de pegar essas versões, essas paráfrases, tudo, porque clareia em algumas situações que não são tão claras, né, na versão mais erudita que a gente estuda. E quando ele diz que alguns de vocês, por experiência, sabem do que falo, ele está insinuando que as pessoas que estão fazendo aquelas práticas foram
salvas, foram libertas, nasceram de novo. Nasceram de novo. E por isso são participantes do reino de Deus. E essa mensagem, em relação ao reino de Deus, deve produzir em nós, antes de mais nada, uma responsabilidade muito grande, porque cada um de nós aqui é embaixador desse reino. Nós somos embaixadores. O reino de Deus já está, o reino dos céus, o reino do Deus Todo-Poderoso já está dentro de nós. Está dentro de nós. E a nossa responsabilidade é anunciar esse reino. É anunciar. Quando você prega o Evangelho, quando você prega Jesus Cristo, quando você prega arrependei-vos, como o próprio João Batista falou, né, no texto que a gente leu, no Evangelho, arrependei-vos que é chegado o reino dos céus, né, é justamente isso. A gente prega o arrependimento para a salvação, para participar do reino de Deus. E qual o grande problema, né, para o mundo entender qual o grande problema do mundo querer o reino de Deus? Doutrinariamente, teologicamente, a gente já explica, porque como nós somos presbiterianos, calvinistas reformados, né, e protestantes, nós não temos nenhuma dúvida, a Francis já leu Ezequiel 36, 24 a 29, que em última análise, se Deus não fizesse isso na nossa vida, nós não queríamos mais não, irmão. Falando por mim. A gente queria não. Estou fora, deixa eu viver aqui no meu reino aqui, deixa eu viver minha vidinha aqui, 70, 80 anos está bom demais. Por quê? Porque a gente não sabe, ou a gente não viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem reservado para cada um de nós. Não viu. A gente vive pela fé. Tudo que acontece na nossa vida, a gente está aqui, a gente não está divagando, a gente não está um grupinho, um clube legal, a gente concorda com muitas coisas. Irmãos, em última análise, a gente não concorda com quase nada. A igreja é um milagre. Eu não sei se você já tiver esse susto. A igreja de Jesus Cristo é um milagre. Tipificada lá na igreja local, na nossa igreja, na catedral. Quando a gente olha assim, gente, não tem nada a ver com essa galera. Nada a ver. E essa galera não tem nada a ver comigo, nada a ver. O que nos une é Jesus Cristo, o Espírito Santo que coloca em mim e em você um amor que a gente não sabe de onde vem. Né? Se eu fizer aqui a lista das coisas que eu mais gosto, eu tenho certeza que vai bater de frente com as coisas que vocês não gostam. Né? A gente não dá para a gente conversar muito com esse cara. Esse cara gosta de algumas coisas, esse cara é meio esquisito. Né? O reino de Deus quebra isso. O reino de Deus bota todo mundo junto. Todo mundo junto. Apesar de nós mesmos. Apesar dos pesares. Apesar das nossas diferenças, que são muitas. Eu estou falando essas coisas, irmãos, porque a Bíblia fala, e a gente tem a absoluta convicção disso, que se Deus não tivesse feito o que fez por nós, nós jamais o faríamos. Nós sairíamos do nosso lugarzinho. Né? Mas o reino de Deus, vai aí, Denilson, fica aí por você, Francis, né? Fica aí. Deus te abençoe, porque eu vou ficar por aqui mesmo. Aqui. Deixa eu viver por aqui mesmo, deixa eu curtir aqui, bastante aqui, né? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não está nem aí. O apóstolo Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 15, quando ele fala da ressurreição. Essa é a vida do mundo, deixa a vida me levar, eu não quero sofrer, gente. Acaso vai cuidar de mim enquanto eu andar distraído. Deixa para lá, gente. Vamos viver mais livre, mais solto. A gente tem que viver mais a nossa vida. O mundo prega isso, tá, irmão? O mundo prega isso. É por isso que eu entendo o reino de Deus como uma monarquia absoluta. Deus dá as cartas, Deus das diretrizes, Deus é a lei, Deus é a norma, porque se dependesse de nós, vira bagunça. Não é só no Brasil, vira bagunça geral. Toda vez que Deus deixou por nossa conta, não deu muito certo. Começando por Adão. Se houve alguém que teve livre-arbítrio, é um assunto polêmico, não vou nem entrar nesse mérito hoje, mas livre-arbítrio. Se alguém teve livre-arbítrio nesse mundo, foi Adão e Eva, os dois. Eles tiveram livre-arbítrio. Né? Aí deu no que deu. E toda vez que Deus vai se afastando, quanto mais a gente se afasta de Deus, quanto mais a gente se afasta do governo soberano de Deus, da vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, mais a gente sofre, irmão. Mais a gente sofre. Se eu abrir aqui um canal aqui para cada um dizer o que é que sofreu para Deus, como é que Deus pegou você pela orelha e trouxe de volta, é mais sofrimento. Não foi porque a coisa foi muito legal, não. E outra, é a pedagogia amorosa de Deus. Deus não é um tirano, tá? Antes que a gente pense, que Deus monstro.
Ele pega a gente e castiga a gente. Ele castiga quem ama, irmão. Você e eu, você que tem filho, você que tem filha. Você não vai castigar o filho dos outros, você vai castigar o seu filho. Disciplinar o seu filho. Você se importa com ele. Se importa com o que ele está fazendo. Deus é a mesma coisa. Né? Quando a gente lê o texto de Romanos 1, a gente vai ver da soberania de Deus e o que é que o homem faz com essa liberdade. O homem fica libertino. Deus entrega a ele a libertinagem. Não quer ir, vai lá. E, graças a Deus, Deus não nos entregou. Pelo contrário, Deus se entregou por nós. Graças a Deus por isso. Ele se entregou. Ele entregou o próprio Filho para que a gente fosse embaixador do reino dele aqui na Terra. Tem outro texto, não sei se tem ainda. Não. O outro texto era buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então, irmãos e irmãs, em relação ao reino de Deus, 20 e 40, eu queria falar mais coisas, mas eu vou terminar desvirtuando o estudo. Não vou falar mais coisas sobre isso aí. Foi o que Deus colocou no meu coração em relação ao reino de Deus. Né? Lembrando que nós somos embaixadores pela graça e pela misericórdia de Deus, tem uma responsabilidade muito grande, né? Que, em última análise, nenhum de nós aqui é digno, né? Todos nós fomos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus e precisamos da misericórdia todo santo dia precisamos da misericórdia dele, até porque a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor são a causa, as misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. O Guilherme já levantou a mão, ele vai discordar, aí vou ter que começar a aula de novo, mas tudo bem. Presbítero Guilherme, por favor. Só corroborando tudo que você falou, Ranilton. Estava olhando aqui na Bíblia de Genebra. Tem um texto que fala só explicando o reino de Deus, né? Dá uma lida aqui para a gente, sintetizando tudo que você trouxe. Pode né? ir. Vendo como a palavra de Deus é rica. Dentro do texto, ele falando: o reino veio trazendo graça, mas também juízo, exatamente como João Batista, seu precursor, tinha dito. Os que receberam a palavra de Jesus e lhe confiaram seu destino encontraram misericórdia, enquanto os que não o fizeram foram julgados. Aí vem a tarefa da igreja. A tarefa da igreja é tornar visível o reino invisível de Deus através da vida e do testemunho fiel dos cristãos. O evangelho de Cristo ainda é o evangelho do reino. E as boas novas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu falei, não, é o evangelho do reino, as boas novas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A igreja torna a sua mensagem digna de crédito, manifestando a realidade da vida do reino. A vinda do reino significou um novo estágio no programa redentor de Deus. Tudo aquilo que era típico, temporário e imperfeito nas disposições que Deus fez para a comunhão de Israel com ele, tornou-se coisa do passado. O Israel de Deus, a semente de Abraão, foi revelada como a convivência de crentes em Jesus. O Espírito foi derramado e um novo modo de vida passou a ser uma realidade para este mundo. Nasceu um novo internacionalismo de comunhão eclesiástica global e de evangelização global. Fechou. Amém. Deus tenha misericórdia de mim, irmão. Quando você vai falando aí, eu vou ficando triste aqui, meu Deus do céu. E é por isso que o reino de Deus, o reino dos céus, está dentro de mim e de vocês. Está dentro de nós. E através da nossa vida, nós vamos mostrar para o mundo que esse reino já existe, já foi inaugurado. E está dentro de nós. E esse reino é o melhor, é eterno. É o melhor que você pode querer para o resto da sua vida. Mas primeiro isso tem que valer para a sua vida. Né? Por isso que tem que ter misericórdia. Né? Quando eu vejo assim, a gente brigando, se discutindo, debatendo sobre coisas fúteis, irmãos, que não levam, que não nos agregam, não nos associam, como, sabe, não junta, não espalha, pelo contrário, espalha.
né? Eu fico triste comigo mesmo, com os irmãos e irmãs, que a gente está gastando uma energia imensa no que não é para gastar. Não é para gastar. Né? Tudo que a gente fizer, a gente tem que agregar, a gente tem que trazer para junto, a gente tem que... O que o Guilherme falou, leu ali, a gente tem que demonstrar para as pessoas amor, paz. O vínculo da perfeição é o amor, a paz. Em princípio, né? Eu não quero saber se o cara votou naquele ou naquele partido, não importa. A igreja já é esse milagre, né? Na igreja a gente junta todas essas vertentes, todas essas. Por quê? Porque o que nos une é mais forte, é mais importante do que o que nos separa. O que nos une é o amor de Jesus Cristo. O que nos une é o reino dos céus, o reino de Deus, que está dentro de cada um de nós. Esse é o que nos une. Né? O resto nos separa. Voleibol nos separa, futebol nos separa, né? Casamento nos separa. Às vezes eu não gosto daquela irmãzinha pisou no meu pé, pronto. Né? Tem confusão. Enquanto tem casais que eu digo, né? O presbítero de Deus que sabe, o presbítero Guilherme também se encontra em casais. Que grupo abençoado, que é o grupo de encontro de casais. Lida com a área sensível demais nas igrejas, que são as famílias, os casais. Né? E depois dessa pandemia, só misericórdia com o SCC. Né? Só misericórdia. Né? Porque se a coisa já era pesada, agora sai de baixo. Né? Então, o reino dos céus, irmãos, é isso tudo que a gente comentou aqui. Mais alguma coisa, tem muito mais coisas para dizer, porque na minha limitação, me perdoe, a limitação, eu consegui chegar até aí. O Guilherme foi que me ajudou ainda com alguns textos ali, com algum texto, para sintetizar e resumir. Mas era isso que Deus queria colocar para vocês e para mim também, da nossa responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, da gratidão a Deus por Ele ter nos escolhido, mesmo sabendo quem nós somos, mesmo conhecendo a cada um de nós. Deus não desiste de nenhum de nós. Romanos 8, no finalzinho, 8, 38, 39, nada vai nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele não desiste. Você pode desistir 10 vezes, 20 vezes, ele não desiste de nós. Ele nos escolheu uma vez para sempre. Ele morreu por nós, pagou o preço, sacrifício, morreu e ressuscitou e vai voltar para nos levar a ficar com ele para sempre no reino dele. E já começou, está dentro de nós. Deus nos abençoe, irmão. Deus nos abençoe. O Will levantou a mão ali, vai discordar de novo. Vamos começar de novo. Valeu, meu irmão. Obrigado aí pelas palavras. É uma aula muito preciosa e muito pertinente para os nossos dias, né? E eu acho assim que também a gente pode falar um pouco. A gente tem assim só uma observação, né? Porque também já tá praticamente no final da aula. É o quanto nós que já nascemos de novo, mesmo a gente tem uma dificuldade de enxergar o reino de Deus, sabe? É uma coisa muito complicada quando a gente pensa que sabe, né? E a gente é surpreendido por certas posturas. Da nossa parte, o pecado ainda habita em nós, né? E a gente tem realmente muita dificuldade em expor isso para as pessoas, né? E eu acho assim, eu percebo falando assim, olhando muito para esse cristão evangélico contemporâneo, né? Não só os presbiterianos, mas todos nós, a gente tem uma dificuldade muito na hora de expor isso, porque a gente pode falar exatamente como está na Bíblia, exatamente como está, tudo versículo, tudo listado certinho, versículo e tal, argumentar direitinho, mas mesmo assim isso não transparecer através das nossas vidas, porque deixou de usar o amor, usar toda aquela temperança nas palavras que a gente vê os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, né? E a gente realmente tem uma um constante aprendizado, viver para o reino de Deus, né? Que já está conosco, mas que plenamente ainda vai vir. Ainda não está plenamente em nós, a gente ainda vai esbarrar com esses problemas, né? Essas confusões que o ser humano pecador ainda faz em enxergar o reino de Deus, aquilo que deveria ser óbvio, mas assim não é tanto por causa disso, né? Verdade. O Wallace colocou lá no chat,
Ele achou até o aparelho que mede. É o pecômetro. Mede a espiritualidade das pessoas. É o pecômetro. Gostei. Pecômetro, né? E mede a espiritualidade. Se o pecômetro estiver muito alto, significa que a pessoa não está se santificando, né? E o pecômetro vai acusar. Mas o presbítero Denilson levantou a mão dele. Não, um outro texto que eu acho bastante interessante é do próprio Jesus Cristo falando, né? Ensinando a orar, fazendo um pedido, né? Venha o teu reino, né? E seja feita a sua vontade, né? Vontade do Senhor, tanto na terra como nos céus. É bastante interessante que, apesar da gente, né, do já e o ainda não, né? Mas dentro do prisma de Deus, ele já enxerga algo completo, né? E é muito interessante isso que você, Will, falou, Ranil, que a gente precisa viver dentro desse prisma, né? De querer que a vontade de Deus se cumpra, né? E quanto mais eu quero que a vontade de Deus seja cumprida, eu sei que eu realmente não sou merecedor de nada, né? E ele que é o soberano desse reinado todo, né? O soberano é ele. E tem outra coisa que é bastante interessante, né? Que nessa relação, né, do soberano com seus súditos, seus servos, né? É essa relação mesmo, né? De soberano para servo. Mas o Senhor fala, né? Que eu já não vos chamo de servos se vocês fazem a minha vontade, né? Então, a gente vê que é um negócio assim, que a gente falou, né? Paradoxal, né? Quanto mais a gente está buscando a afinação com a vontade de Deus, né? Mais próximos a gente está dele, mais antegozo, né? Do reino eterno a gente tem, né? É uma oportunidade que já nós temos. E o que você falou, Denis, me fez lembrar, era uma coisa que eu ia falar aqui, mas eu cortei várias passagens aqui para a gente andar mais rápido. Justifica e exemplifica, explica o porquê a gente não ora o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, porque o vosso reino já chegou a nós. É por isso que venha o teu reino. Venha definitivamente. Não é venha a nós o vosso reino. Venha a nós já chegou. Né? Quem está falando venha a nós está precisando nascer de novo. Né? Teologicamente, doutrinariamente. Venha o teu reino, porque o reino já está aqui, mas a gente anela, almeja que ele venha definitivamente. A gente precisa disso. É verdade. Né? E a gente precisa também, como a gente falou na aula passada, precisa cada vez mais buscar esse reino, buscar em primeiro lugar o reino, para que as outras coisas... assim, você pode até querer, irmãos, querer ganhar as outras coisas por causa disso, porque a Bíblia diz isso, né? Buscar o primeiro reino de Deus e toda a sua justiça e todas as outras coisas, as demais coisas, aquelas coisas que você queria, ou precisaria, ou necessitaria, serão acrescentadas. Deus promete isso. Deus promete isso. Mas não é por isso. Né? Você vai buscar o reino de Deus, né? Porque você quer ter a presença dele para sempre. Né? Você quer buscar. Isso eu estou falando... tem um irmão meu que falou, você está muito teórico. Isso é verdade. Na teoria é lindo, maravilhoso, mas deve ser uma busca prática incessante, irmão. Todo dia, o milagre de hoje, com vocês aqui no mesmo espírito, é mole. Todo mundo concordando e orando, porque, poxa vida, dá vontade de fazer igual a Pedro, Tiago e João, na transfiguração. Vamos fazer uma tenda aqui, uma tenda para o Elisete, uma tenda para o presbítero Guilherme, e a gente vai ficar aqui esperando Jesus voltar. Mas Jesus não quer isso. Jesus não quer isso. Jesus quer que a gente se alimente aqui, ele se retroalimente aqui, a gente seja edificado pela palavra e saia, cada um para o seu quadrado, né? Para onde Deus colocou, cada um para a sua luta. Que não é luta, não sei se para vocês, mas a minha é luta todo dia. Eu preciso de um milagre todo dia. Minha esposa sabe disso, ela está lá no YouTube, está vendo que eu estou bem, ela sabe disso. Para ela conviver comigo é um milagre todo dia que ela precisa. Né? E nós dois buscando cada vez mais o reino de Deus, que é o que vai nos completar. Não é o dinheiro, não é a saúde, não é nada. O que vai nos completar é o reino de Deus. Enquanto isso não acontecer, a gente vai estar sempre ansioso, sempre buscando alguma coisa, vai estar sempre faltando, ansioso não, mas vai estar sempre faltando alguma coisa.
né? Porque o reino de Deus ainda não chegou na sua completude. Mas o Will levantou de novo. Não, só uma observação. A luta existe, a dificuldade é real, né? Nós temos aí várias linhas de denominações, né? A gente mencionou isso em algum momento, né? Mas esse reino pode ser buscado, e ele está revelado para a gente nas Escrituras, né? Apesar da nossa limitação, ele é real e a gente precisa buscar, precisa estar constantemente. Com certeza. Com certeza. Bem colocado, Will, porque a gente às vezes fala de um jeito que coloca de maneira inatingível, porque é verdadeiramente inatingível. Se não fosse Deus, se não fosse pelo próprio Deus ter providenciado que a gente viesse, é inatingível, esquece. Né? Vai curtir tua vida, vai comer e beber, que amanhã tu vai morrer. Né? Não tem jeito. Né? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Né? Porque quando a gente pensa assim, irmãos, tem toda a lógica do mundo Jesus Cristo ter vindo, tem toda a lógica, encaixa na história. Porque se você tirar isso, você tirar essa realidade, Jesus Cristo veio para quê, então? Se depende de mim alguma coisa, para que ele veio? Para que Jesus veio, padeceu ali, sofreu aquilo tudo ali, foi escarnecido tudo? Para quê? Para quê, gente? Será só fazer o bem aqui, fazer minhas orações, minhas contribuições? Faz toda a diferença, né? E graças a Deus é o Espírito Santo que coloca nos nossos corações isso, tá, irmão? Isso não é um conhecimento intelectual. Poxa, estudamos tanto na classe Logos que chegamos a uma conclusão: todos nós vamos ser arrebatados agora. Não vai não. Não vai não. Se Jesus voltar agora, vamos, né? Mas não vai não. Nós não somos, né? Cada vez que a gente se aproxima mais de Deus, a gente tem a absoluta certeza que nós não somos nada. Nós não somos nada, Deus do céu. Né? Mas apesar de nós não sermos nada, Deus nos ama e não desiste de nós. Deus nos escolheu. Né? Antes da fundação do mundo. Por quê? Não sei. Acho que lá em cima você pergunta, por quê, Senhor? Por que eu? Aí quando eu olho, na minha família tem várias pessoas que ainda não se renderam ao Senhor Jesus Cristo, mas, Senhor, aquilo ali é melhor, muito melhor. Não importa. Né? Deus foi com você, Deus é com você, e Deus não vai desistir de você. O reino de Deus já chegou em cada um de nós, e o reino de Deus terá que ser anunciado por nós, né? Até Jesus Cristo voltar, ou então até ele promover cada um de nós. Vamos encerrar, irmãos? Vamos encerrar, senão a gente não acelera a vinda, né? Porque pode acelerar a vinda do reino de Deus. A gente vai ter que ir para os nossos lugares para falar sobre esse reino, e Deus vai se manifestar poderosamente, como tem se manifestado, graças a Deus por isso, através do exemplo, do testemunho de cada um. Agradecendo a todos que participaram, tanto no YouTube, quanto aqui também, o Wallace, volte sempre, né? O Coral Tanto Responde, vi sempre, é sempre bem-vindo, todos os corais, né? E todos os irmãos e irmãs que estão sempre aqui conosco, é um prazer e uma alegria estar com vocês. Eu ia pedir ao presbítero Guilherme para encerrar com uma oração, depois a gente se recolhe. Por favor. Oremos, irmãos. Pai Celeste, que gostoso podermos nos debruçar, Senhor, diante da Tua palavra, tirarmos lições preciosas para as nossas vidas, Senhor. Que alegria podermos estudar hoje sobre o reino de Deus que está dentro de nós, que exige que nós façamos a diferença, Senhor, neste mundo em que vivemos, Senhor, onde o Senhor nos coloca nos nossos trabalhos, Senhor, nas escolas, nas faculdades, ó Deus, onde quer que estejamos. Pedimos que o Senhor nos unja, Senhor, para que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor, Pai. Possamos pregar, Senhor, anunciar o Teu Evangelho da salvação, onde quer que o Senhor nos coloque. Ó Deus, que possamos, com a nossa vida, Senhor, sermos testemunhas fiéis, Senhor, do Teu reino aqui neste mundo, Pai. É a nossa oração, Senhor, pedindo sobre todos os enfermos da nossa igreja, sobre aqueles que estão enlutados, que a Tua graça bendita, Senhor, seja sobre a vida de cada irmão. Ó Deus, fortaleça as nossas vidas, dirija os nossos passos, Senhor, dê-nos uma semana de vitórias na Tua presença, Senhor, é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.